Olá, tudo bem? Quem já entrou com uma ação na justiça sabe que o processo é longo e passa por muitas etapas que não acontecem por acaso. Elas são estabelecidas por um conjunto de regras vigente desde 1973 do Código de Processo Civil. Esse código passou por uma série de mudanças que entram em vigor em março de 2016. Para esclarecer sobre as principais alterações, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, organizou um congresso regional, realizado no plenário da Câmara Municipal. Foram mais de 600 advogados e estudantes de direito inscritos. A TV Câmara entrevistou os palestrantes sobre as mudanças, que visam dar mais clareza e agilidade na tramitação dos processos. Com a palavra, os advogados da OAB. Quando você promove uma ação, apresenta uma ação judicial, perante no fórum, no Poder Judiciário, a forma como esta ação vai correr, como ela vai tramitar, como ela vai caminhar, o que vai regrar tudo isso é o Código de Processo Civil, no caso, sendo aí a ação desta matéria. No caso do processo penal, existe um Código de Processo Penal, e existe, por exemplo, na Justiça do Trabalho, existe também o quê? A própria CLT, que contempla normas de direito material e também normas de direito processual, e quando a própria CLT na Justiça do Trabalho não tem ali uma regra processual, ela se socorre do Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil ele é de suma importância, porque ele vai também estar relacionado aí às lides, aos problemas, aos processos eleitorais, a processos de via administrativa, ao processo trabalhista e assim por diante. O novo código já foi sancionado, já é lei, mas ele tem ali um período, um tempo, que a gente chama tecnicamente um tempo de vacatio legis, um tempo de vacância da lei. É um tempo para que os operadores do direito, para que os advogados, juízes, promotores, defensores públicos, todos aqueles que participam, portanto, da atividade judicial, todos eles, portanto, tenham um tempo para se ambientar, para se acostumar, para estudar, para verificar todas as alterações. Uma das preocupações do próprio Código foi exatamente nesta duração razoável do processo. Exatamente isso. E esta duração razoável do processo que vai desde quando a ação é promovida, ela é proposta, até a sua efetiva satisfação, a efetiva satisfação do direito que a parte reclamou. O que nós temos ainda hoje é que, na verdade, as ações acabam demorando um pouco, porque o réu, em algumas delas, é citado para que só apresente contestação, para que depois o autor apresente uma nova petição, e aí se convoca para uma audiência. Vamos pensar nessa situação numa ação de rito ordinário, como nós chamamos, tá? Então demora um pouquinho. O que o novo código quer fazer? Em todos os procedimentos, portanto, já antecipar o quê? A realização de uma audiência para uma tentativa de conciliação. E isso é de suma importância. Por quê? Estatisticamente, os tribunais, não só de São Paulo, mas os tribunais de todo o país, já têm uma medida exata de que a conciliação funciona, de que ela, na verdade, abrevia exatamente a duração do processo. Outra situação também. O julgamento de questões repetitivas. Quantas e quantas ações são promovidas com o mesmo pedido, a mesma matéria, de outras ações. Então, neste caso, poderá existir ali um chamado incidente de julgamento, portanto, dessas ações repetitivas. Isso acaba sendo exatamente importante, porque uma decisão acaba valendo exatamente para todos os processos daquela matéria. Então, veja, isso ajuda. A Constituição Federal assegura a todo cidadão o direito de que, se eventualmente ele estiver sofrendo qualquer lesão ou ameaça ao seu direito, que ele possa se socorrer do judiciário. Então, a petição inicial é uma peça que dá a ele esta abertura, este acesso, este direito. Se essa petição estiver em termos, quer dizer, atender os requisitos de forma dela, o juiz vai marcar uma audiência para que as partes tentem se conciliar. Vamos ter uma outra audiência em que o juiz, quando ele se depara com uma determinada situação do processo, em que o autor ingressou com a petição inicial, o réu contestou e ele entende que a situação é de extrema complexidade
e que ele precisa de alguns esclarecimentos, essa é uma inovação. Ele vai convocar os advogados, bem como as partes, se for o caso, para que tenham uma audiência com ele, juiz, e esclareçam essas questões de complexidade e o que eles pretendem, para que ele possa, juiz, proferir os outros atos subsequentes do processo, até mesmo uma sentença. A par disso, nós temos mais uma audiência, que é o que o Código trata da audiência de instrução e julgamento. O que é esta audiência? Esta audiência o juiz renova, só que agora ele renova, né? Ele insiste na conciliação, na mediação. Não é mais uma audiência feita por conciliadores ou mediadores qualificados. Ele, magistrado, vai insistir na possibilidade de que as partes se componham, não é? Como a audiência de instrução, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? De ouvir as partes, ou seja, o depoimento pessoal das partes, e ouvir as testemunhas arroladas pelas partes, ou seja, aquelas testemunhas que foram indicadas para prestar os seus depoimentos. E também ouvir esclarecimentos do perito e dos assistentes técnicos. A ideia do Código, o princípio do Código, é trazer mais celeridade e efetividade às execuções, isto é, trazer para o credor o bem da vida, para que ele receba isso o quanto antes possível. Então, na execução, se busca o quê? O recebimento, a entrega de determinada coisa, o cumprimento de determinada obrigação. O Código procura sintetizar isso com ferramentas novas a fim de agilizar o procedimento. Quero dizer, por exemplo, que no cumprimento de sentença, muito se falava em exceção de pré-executividade do nosso querido Pontes de Miranda. O Código trouxe para dentro da legislação. Então, deu a possibilidade de, em simples petição, você poder fazer argumentos dentro do processo que estão inviabilizando o processo, nulidade, alguma coisa nesse sentido. Então, trouxe da doutrina, trouxe da jurisprudência para dentro do Código. Não bastasse isso, os embargos, por exemplo, na execução de título extrajudicial, ele não vem com o caráter do efeito suspensivo. No Código atual, o que ocorre? Quando o devedor embarga, ele paralisa a execução. No Código seguinte, não. Quando o devedor embarga, a execução se prossegue. Há possibilidade do efeito suspensivo nos embargos? É claro que sim, mas para isso é necessário que se garanta o juízo e também é necessário que se demonstre a tutela provisória. A suspensão da execução não será automática com relação ao simples protocolo dos embargos e a garantia do juízo, fazendo com que o credor tenha mais efetividade na execução. Você imagina que toda decisão judicial ela é documentada, é um documento que é escrito. Hoje em dia, muitas vezes, quando o cliente lê esse documento, ele não entende absolutamente nada. Ele vê uma série de artigos de lei, ele vê palavras que são dificilmente compreendidas por uma pessoa que não tem o traquejo com o processo. Com a modificação que o novo Código de Processo Civil traz, o juiz vai ter que explicitar a fundamentação dele sem se socorrer obrigatoriamente de dispositivos legais, de utilização de expressões simples. Ele vai ter que detalhar, demonstrar o porquê que ele chegou àquela conclusão. E muito provavelmente até mesmo a população mais simples, lendo aquela decisão, vai entender o porquê ganhou, o porquê perdeu. Mas o procedimento especial, de vez em quando, tem alguma providência processual a mais para ser tomada. Por exemplo, nas ações possessórias. Ela vai seguir um rito ordinário depois de uma discussão sobre a necessidade de liminar por uma reintegração de posse, eventualmente, ou não. Mudanças relevantes com relação à ação monitória, que já era um procedimento especial. Continua no livro dos procedimentos especiais, mas agora tem um escopo muito maior de atuação. É uma ação simples que visa a cobrança de dívidas que não são títulos executivos, mas que não têm a necessidade da produção de prova para a cobrança dessa dívida. O Código trabalha, na verdade, com atos processuais que antes não existiam e que agora existem, que aceleram o próprio processo. Eu vou dar um exemplo. No passado, e até ainda hoje, o Código de 73 ainda é vigente, nós promovíamos, exemplo, uma medida cautelar
preparatória de uma outra ação que é uma ação principal. Com a sistemática do novo código isso muda, porque se promove a ação, portanto, tutela de urgência cautelar, né? E não vai se promover uma nova ação no prazo de 30 dias. Você vai simplesmente aditar a petição inicial com o pedido final. Então isso otimiza, e para quem nos vê, e o advogado sabe muito bem isso cria uma possibilidade, portanto, ali de tempo muito melhor do que aquela que nós temos hoje. Para a população existe aí a possibilidade, quem sabe, de sentir em alguns casos, algumas situações, uma prestação jurisdicional, ou seja, aqui o resultado acabou chegando um pouco mais rápido. Isso nós acreditamos em razão, suponhamos, daquilo, e aí é um exemplo da chamada tutela de evidência, né, que hoje o novo código traz e que antes não existia. A possibilidade, em alguns casos, do juiz poder proferir uma decisão final de imediato no próprio processo. É uma inovação, mas é algo muito importante que pode acontecer. O programa Com a Palavra fica por aqui. Veja outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.